né, quando os holandeses, entre aspas, invadiram Pernambuco, e vocês sabem da história, que nós estudamos isso na história, que os holandeses foram expulsos, né, e o Portugal defendeu a terra brasileira. Essa é a história que nós estudamos, né? Só que não se conta que os holandeses não se defenderam, eles não tinham armas. O Estado holandês, que foi organizado ali em Pernambuco, era um Estado protestante, né? As igrejas reformadas, se você for em uma cidade como Olinda, por exemplo, você vai perceber que muitos dos alicerces, os pisos das igrejas são queimados. E eles vão falar que os protestantes colocaram fogo nas igrejas que estavam ali. Essa é uma história, e a gente estuda a história do lado sempre oficial, não é? A gente sempre estuda a história de quem ganha, e não de quem perde, porque quem perde não tem como contar a história, não é? A história, no entanto, diz que, infelizmente, na expulsão dos holandeses, muitas famílias eram colocadas dentro dos templos, as portas eram acorrentadas e ateavam fogos nas igrejas reformadas, queimando as pessoas que moravam naquela região ali de Olinda e Recife. Essa foi uma das tentativas de inserção do protestantismo. Outra tentativa aconteceu na chamada Batalha de Villanion, no Rio de Janeiro, chamada também a Tragédia de Guanabara, onde também calvinistas franceses chamados huguenotes foram massacrados na ilha de Guanabara. Posteriormente a isso, os protestantes só chegam no Brasil mesmo, oficialmente, em 1856, com um casal de médicos que organiza a igreja evangélica fluminense, a primeira igreja organizada em solo brasileiro. O casal de médicos era presbiteriano, mas eles vinham da Igreja da Madeira e organizaram a igreja fluminense por outros motivos. A igreja chamada Congregacional foi a primeira igreja organizada em solo brasileiro. Os presbiterianos chegaram 2 anos depois. Em 12 de agosto de 1858, chega no Brasil o reverendo Ashbel Green Simonton, um missionário presbiteriano que vem implantar a primeira igreja oficialmente brasileira, a primeira igreja em solo brasileiro ligada a uma missão estrangeira. Daí nasce a história dos presbiterianos, que é a primeira igreja ligada à missão estrangeira em solo brasileiro. A igreja congregacional continuou por muito tempo uma única igreja no Rio de Janeiro, e só bem posteriormente é que ela teve apoio das missões estrangeiras. Por que eu estou contando isso? Os presbiterianos cresceram muito nas primeiras décadas. Foram para São Paulo, Minas Gerais, interior de São Paulo, vieram para, inclusive aqui, interior de Goiás, igrejas com mais de 105, 108, 118 anos, como é o caso da nossa igreja Presbiteriana Independente de Lusiânia, com 118 anos de história. Os presbiterianos chegaram em muitos lugares do Brasil, mas viviam de conflitos. O pastor disse isso ontem à noite no culto aqui, mas os presbiterianos nos Estados Unidos estavam divididos pela chamada Guerra da Secessão. A gente não estuda a história dos Estados Unidos no ensino no nosso país, mas o que foi a Guerra da Secessão? A Guerra da Secessão dividiu os Estados Unidos em 2 partes. O norte dos Estados Unidos contra a escravatura e o sul dos Estados Unidos a favor da escravidão. Uma situação que fez uma cisão dos Estados Unidos. E não apenas separou os Estados Unidos em 2 partes, norte e sul, separou também a igreja presbiteriana, assim como a igreja batista também foi dividida em norte e sul, assim como os metodistas também se dividiram em norte e sul. O que acontece é que os presbiterianos que não conseguiam dialogar lá nos Estados Unidos também não conseguiam dialogar aqui. Quem conhece um pouco dos presbiterianismos no Brasil sabe que uma das marcas do presbiterianismo no Brasil foi a construção de escolas e hospitais. Se você anda no interior de Goiás, no interior de Minas Gerais, você vai encontrar inúmeras escolas e hospitais construídos pelos presbiterianos que vinham dos Estados Unidos com o intuito de construir escola e hospital. Qual era a compreensão dos presbiterianos, daqueles nossos irmãos que saíam lá dos Estados Unidos para implantar a igreja aqui? A visão deles era que um país católico como o nosso teria muita dificuldade de se aproximar de uma igreja protestante se não entendesse que essa igreja era confiável. A ideia era uma chamada evangelização indireta, dizer à sociedade brasileira que os presbiterianos tinham uma função,
ou tinha uma proposta extremamente solidária com relação ao povo brasileiro. Construção de escola e hospital. Quem não quer educação e quem não quer saúde. Dessa forma, havia também uma intenção, especialmente no estado de São Paulo, com o Colégio Mackenzie, que era fazer com que uma elite brasileira formada pudesse se tornar uma elite pensante, protestante, e que isso tornasse diferente o nosso país com os ideais formados nas Escrituras. Sempre os presbiterianos tinham em mente que uma sociedade formada pela palavra de Deus é uma sociedade melhor, baseada na igualdade, baseada nos direitos humanos, baseada na democracia. Foi aí que os presbiterianos formaram grandes escolas como o Mackenzie em São Paulo. Um dos nossos presidentes da República, 2 presidentes da República tiveram formação presbiteriana. O Café Filho, lá no começo, teve a formação na igreja presbiteriana nossa, Independente Natal. Cresceu na escola presbiteriana Independente. E, posteriormente, Fernando Henrique Cardoso, que estudou a vida inteira dele no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Nós tivemos uma situação lá no início do presbiterianismo que determinou uma cisão posterior. O Brasil era uma monarquia e havia um interesse em que o Brasil deixasse a monarquia e se tornasse república. Se você se lembra, nós tivemos um primeiro presidente. O primeiro presidente do Brasil, depois da república, foi? Quem? Floriano Peixoto, é isso? É isso? Quem foi o primeiro? Marechal Deodoro. Maçom. A Constituição brasileira, escrita em 1888, foi uma Constituição maçônica. Rui Barbosa era maçom. Todos os envolvidos na promulgação da República, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, eram maçons. E quais eram os ideais da maçonaria? 3 ideais que estavam na chamada Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. Ora,